Boa noite, Brasil! Foi ruim a nossa estreia, hein? Ficou barato esse empate. Time do Marrocos 1, Vinícius Júnior também 1. Mas aqui no Seleção Copa que tá chegando agora, não ficaremos só na lamentação. Vamos analisar o que pode melhorar, por que o Brasil jogou abaixo do que esperávamos, com Paulo Nunes, Luiz Felipe Scolari, Felipe Melo. E antes do debate, a gente vai ao vivo ao estádio Nova Jersey, porque Alex Escobar conversa com o treinador Carlo Ancelotti. Chega mais, Escobar! Mister, o que aconteceu naqueles primeiros... Primeiro, a sua impressão sobre o jogo como um todo. E o que aconteceu naqueles primeiros minutos do primeiro tempo, que o jogo foi totalmente diferente do restante do jogo, né? Sim, eu acho que não começamos bem o jogo, a equipe estava um pouco preocupada, perdimos muito duelo, muitas bolas, creo que a primeira parte não foi boa, melhorou na segunda parte. Para um partido difícil, porque o Marrocos é uma boa equipe. A questão tática, o que foi mais importante no jogo de hoje para as dificuldades que o Brasil teve? Tática, parte física, ansiedade da estreia? Um pouco de ansiedade, eu acho que sim. Na primeira parte, eles saíam da pressão, faziam feito transições perigosas, podíamos ter mais controle. Percebo que você não ficou muito satisfeito com o resultado, né? Satisfeito, sim. Se esperava começar melhor, mas pode passar, porque o Marrocos é uma muito boa equipe e agora mirar no próximo jogo. Boa sorte nas próximas. Ancelotti. Muito bem, Ancelotti esperava começar melhor. E o senhor, Paulo Nunes, bem-vindo ao Seleção Copa. Boa noite, André, Felipes, né? Professor, eu também esperava muito mais. Eu fiquei assustado com o futebol. Assustado. E eu não falo nem de classificação, hein? Eu sei que o Brasil vai classificar, a gente tem o segundo, tem o terceiro, a gente tem um segundo jogo agora mais tranquilo. Agora, a gente precisa melhorar muito. Se a gente pensar lá na frente, a gente precisa evoluir muito em todos os setores. E não gostei da escalação. Vou começar por aí. Já debatemos. Felipão, boa noite, prazer tê-lo aqui em mais uma edição do Seleção Copa. Paulo Nunes ficou assustado. Como você define o seu sentimento depois da estreia, Felipão? Eu não fiquei assustado totalmente. Acho que algumas definições surgiram para o Ancelotti. Felipe Melo, bem-vindo à Seleção... Olha a cara de bravo do Felipe Melo. Bem-vindo à Seleção Copa, Felipe. Bravo porque eu esperava muito mais dessa seleção, né? Fui um dos caras que antes de começar a Copa do Mundo tinha muita esperança de que... Ainda tem esperança de que o Brasil possa fazer uma Copa do Mundo ao ponto de trazer o Hexa para nós, né? Assim, mas hoje foi realmente muito abaixo daquilo que eu imaginava. Felipe Brizola conversa com o centroavante Igor Thiago em Nova Jersey. Felipe Brizola, chega mais aqui para a Seleção. Alex Escobar conversa com o Igor Thiago. Chega mais, Escobar. Estou com o Igor Thiago aqui. O professor Ancelotti passou aqui meio insatisfeito, meio chateado com o resultado, não sei também se com o rendimento. Eu queria saber a tua impressão e o que aconteceu naqueles primeiros minutos, Igor, que o Brasil teve muita dificuldade, mas ainda também aquela chance no primeiro tempo que a bola passou, se tivesse cabelo, de repente fazia o gol, né? Talvez sim, assim, acho que faz parte assim pelo resultado. Acho que a gente veio aqui para buscar a vitória. A gente também tem que entender também que a gente jogou com uma equipe difícil que é o Marrocos. Agora é levantar a cabeça, seguir para o próximo jogo, faz parte. Agora, como eu falei, seguir para o próximo jogo. A ansiedade atrapalhou da estreia? Eu acho que eu posso dizer assim que sim, né? Porque todo mundo aqui, a maioria está na primeira Copa, mas os mais velhos têm abraçado a gente, têm botado a gente na direção certa, então eu acho que no final tudo vai dar certo. Um detalhe tático é importante para o centroavante, o que a gente observou no primeiro tempo. O Brasil foi fazer a primeira tentativa de jogada pelo lado direito aos 38 minutos do primeiro tempo. Isso atrapalha também um pouco o trabalho do centroavante que está ali esperando bola dos dois lados e tal. Eu queria que você falasse sobre que depois foi consertado com o Rafinha indo lá para o lado direito, né? Isso aí também dificultou, Igor? Não, acho que a ideia foi bem clara daquilo que o professor pediu para a gente fazer dentro de campo. A gente tentou o nosso melhor ali dentro, acho que faltou um pouco mais de concentração da nossa parte. Agora é levantar a cabeça e seguir em frente. Gente boa, que você aproveite as próximas oportunidades, sucesso para você aí, tá bom? Volto com vocês. Obrigado, Escobar. Foi
vou chamar de novidade porque ele começou um jogo de titular com o Ancelotti antes da Copa, o último amistoso contra o Egito. E você disse que não gostou dessa novidade na escalação? Não gostei porque o jogo anterior ele teve a oportunidade, né, teve condição de se mostrar o centroavante, aquele centroavante que eu pedi dentro da área, e não foi bem. E é uma questão, quando você não vai bem, você tem que se movimentar, tem que movimentar o time. E eu imaginei que fosse com o Matheus Cunha. Tanto que no segundo tempo, com as mudanças, o time melhorou. Não chegou nem perto de ser a seleção brasileira, mas melhorou, André. Já a gente debate a escalação inicial e as alterações, as 5 que o Ancelotti fez. Entre elas, Luiz Henrique, que conversa agora com meu amigo Alex Escobar. Conta pra gente, Escobar. Tô com um cara que é esse cara capaz de, no jogo enrolado, fazer uma jogada individual, destrancar uma defesa com um drible, com um contra um bom pra caramba, Luiz Henrique. O Denilson estava falando ainda há pouco que você pode ser, inclusive, titular para o próximo jogo, em jogos difíceis, assim, por essa sua característica. Como é que você se sentiu, cara? A estreia passou. Tira um peso, né? Sim, estava um pouco ansioso ali, mas depois que eu entrei na partida, dei o primeiro toque ali, o primeiro passe, já me senti mais à vontade. E é isso, quando eu entro na partida ou quando eu estou de titular, eu quero entregar o meu amor, a minha alegria dentro de campo, os meus dribles, o meu espaço ali para ajudar a nossa equipe sempre sair vitoriosa. Hoje não conseguimos, empatamos, foi importante não perder o primeiro jogo. Claro que a gente queria sair vencendo, mas não deu. A equipe do Marrocos também, temos que dar o parabéns para eles, que eles têm uma boa equipe também. Mas o mais importante é que a gente não saiu derrotado da partida de hoje. Agora vamos dar o seguimento para a próxima partida. Pra cima do Haiti, então, e a gente consiga... Para o alto e avante agora, Luiz. Isso aí, vamos lá. Valeu. Obrigado. Com vocês. Obrigado, Escobar. O regulamento é o seguinte: para passar em primeiro, o Brasil vai ter que fazer saldo, ganhar do Haiti, ganhar da Escócia. Imagino que Marrocos também seja muito favorito contra a Escócia, né? E é fazer saldo. O confronto direto, que é o primeiro critério de desempate, foi empate. Então a liderança tem tudo para ser decidida nesse grupo agora pelo saldo de gols, depois pelo Gols Pro, até número de cartões e por fim ranking da FIFA são critérios de desempate, porque a gente tem que começar a ficar ligado agora na briga pela primeira colocação. O Igor Thiago foi uma novidade hoje porque as apurações dos setoristas vinham com outra formação, mas se você acompanha o Seleção Copa desde a primeira edição, viu que no sábado passado, depois do amistoso com o Egito, o Filipão disse o seguinte, mais ou menos, Felipe, pelo que eu sei da cabeça do Calo, pelo que eu conheço, o Igor Thiago começa a Copa, e começou mesmo. Você já projetava o Igor Thiago começando a Copa, Felipe? Mais ou menos por aquilo que, como técnico, eu passei muito tempo e vi. E pelas colocações do Igor Thiago, pela forma como o Igor Thiago tinha se entregue ao jogo, aos jogos anteriores. Eu achei que o Ancelotti iria colocar o Igor Thiago, mas nós recebemos algumas informações que não seria o Igor Thiago. Assim, você estava à frente das informações, só na sua observação. Não. Acho que o Filipão sabe um pouquinho desse negócio de escalar a seleção brasileira. Antes. Mas a gente vai ouvir agora um cara que jogou bem hoje. Hakimi jogou quanto pra você? Muito. Para mim, um Então- dos melhores em campo. Também achei. Vamos ouvir o lateral direito do Marrocos agora aqui no Seleção Copa. Excelente jogo, muito do que se orgulhar, muito do que aprender. Quais foram os detalhes que você vai focar a partir de agora? Sim, não foi fácil, como nós sempre falamos, jogamos contra uma equipe muito difícil, um dos favoritos do torneio. Eu acho que a gente, enfim, a gente foi um empate, mas ainda temos que melhorar e crescer a cada jogo. E é isso que nós vamos focar agora, recuperar e focar no próximo jogo. Qual é a sua mensagem para a sua seleção como capitão? Simplesmente continuar. Fizemos uma boa partida, temos que manter as coisas positivas, vamos aprender com os erros que fizemos, com certeza, mas vamos continuar. Temos ainda 2 jogos pela frente para continuar no torneio, isso é o que mais importa. Hakimi, lateral direito, Mazraoui, lateral esquerdo, o jovem Boadi, de 18 anos, número 6, dominou o meio campo, o Saibari, o atacante, que fez um belíssimo gol. A gente teve Vinícius Júnior, mas eles tiveram muito mais que a gente hoje, hein, Felipe? Esse menino número 6, Boadi, jogador do Lille da França. tem apenas 18 anos de idade. E ele dominou o meio campo. Ou seja, ele também estava ansioso.
provavelmente a primeira Copa do Mundo dele também. Eu não gostei da entrevista do Luiz Henrique não, tá? Assim, é um garoto que eu amo muito, tive a oportunidade de trabalhar com ele, mas, também tem o Marrocos que é um bom time, também, mas agora tem o saldo de gol. Assim, tinha que ganhar o primeiro jogo, tinha que performar. Pode até ser que não vença, mas tem que performar. O Brasil foi muito abaixo hoje. O empate tá de ótimo tamanho para a seleção brasileira. De ótimo tamanho para a seleção brasileira. Então, assim, principalmente para um torcedor como eu, no caso como torcedor mesmo, que esperava muito mais, Brasil muito abaixo e tem que melhorar muito, não para ganhar o Haiti, com todo respeito ao Haiti, porque é obrigação do Brasil vencer o Haiti, mas já na próxima fase o Brasil tem que fazer muito mais, porque senão corre risco. Eu acho que o sentimento geral, né, não falo em nome de vocês que nos assistem no Brasil e pelo mundo, evidentemente, mas me parece que o sentimento geral é de que a gente saiu no lucro mesmo com esse empate, né? Mas Saímos, né? Saiu no lucro. O primeiro tempo, eu vou falar sobre um pouquinho do Marrocos. Se o Marrocos quisesse mais, se não enfeitasse tanto... Tendo um pouquinho de soberba, Marrocos no primeiro tempo? Eu acho que essa palavra é até meio forte, mas assim, enfeitou demais, queria entrar dentro da área da seleção brasileira toda hora, com toque de bola, alguns momentos poderia finalizar. A seleção brasileira no primeiro tempo foi irreconhecível, André. Irreconhecível. Ô, Paulo, você falou uma hora que o Marrocos chegou tocando a bola de um lado pro outro, umas 2, 3 vezes seguida, e eles não finalizaram, você falou, daqui a pouco o Brasil vai empatar. Exato. E logo em realmente seguida, o Brasil empatou. Logo em seguida. Deixa eu contar um negócio pra vocês. Eu caminhei bastante hoje por Nova York, vi a entrevista do Hakimi ontem. Cruzei com vários torcedores marroquinos dizendo pra mim, vai ser 4-1, 3-0 Marrocos. Eu falei, cara, eles estão com a cabeça que eles foram semifinalistas, melhores que a gente, mas estão esquecendo que é o Brasil, não estão respeitando o Brasil. Veio o jogo e eles tinham razão, não tiveram respeito nenhum com a gente no primeiro tempo, dominaram. E quando a gente vê que 4 jogadores deles atuaram tão bem e a gente só teve o Vini Júnior... Você esqueceu do Brahim Dias também, hein? Brahim Dias, então São 5. 5 jogadores deles atuaram tão bem e a gente só teve o Vini bem. Não é que eles tenham mais talentos individuais, o time deles como equipe é melhor que a nossa hoje, Felipe. O time deles se aproximava para jogar. Quando alguém recebia a bola, passava a bola e ia buscar essa bola no pé do companheiro. Recebia a bola, passava o outro companheiro, ia buscar essa bola. E nós dávamos ao nosso companheiro e ficávamos numa situação de não auxílio. Ou seja, individualmente nós tivemos alguma superação, ótimo, mas coletivamente eles foram muito bem. O professor falava durante, conforme ia passando o jogo, nós estávamos conversando em off, e o professor falou, no individual, nós tivemos o Vinícius Júnior, que fez total diferença para o Brasil. O melhor em campo, com certa diferença. Agora o coletivo, o Marrocos foi muito melhor. Até a organização defensiva, que eu tanto falava da seleção brasileira, né? Principalmente no jogo contra o Egito, a seleção forte também, para defender, o time muito organizado, hoje não se viu essa organização. Exato. Então, assim, tem que melhorar bastante. Agora, o Ancelotti, para mim, é um dos maiores treinadores da história, isso, agora, também não pode passar pano. Para mim, começou com os 11 iniciais equivocado. Para mim, Ibanhas não poderia de forma alguma começar o jogo como titular, tanto que depois ele sai e melhora muito a seleção brasileira. Exato. E não estou falando que é muito bom jogador, mas não é lateral. Coitado, o primeiro jogo de Copa do Mundo, colocar um cara que é zagueiro, que não tem nem cacuete para jogar de lateral. Mas é o que tem lá, tem ele, o Danilo, ou eventualmente o Ederson. Exatamente, que então pode assim, fazer ali. não gostei da forma que o Brasil se comportou, e depois ele tentou fazer alguma mudança ou outra, que aí entra realmente o grande treinador que ele é. Mas não gostei do início e, infelizmente, não é passivo de crítica, precisa ser criticado. E tem uma questão que isso me chamou a atenção. E eu sempre pontuava aqui que, para mim, o meio campo da seleção brasileira estava esvaziado, né? Então, com a entrada do Paquetá, isso o quê? Preenche mais o meio campo, você faz uma marcação mais forte, que não aconteceu. E não aconteceu por 2 razões. Primeiro, porque o time espaçado, longe um do outro. E segundo, porque o Casemiro hoje foi muito abaixo. O Casemiro hoje fez uma das piores partidas, para mim, desse ciclo que ele voltou a jogar. Ele, aí dificultou para o Bruno Guimarães, dificultou até para o próprio Paquetá, que foi se encontrar um pouquinho mais
na frente quando o Fabinho entra na partida. Você acha que o Casemiro saiu no segundo tempo por dificuldade só porque ele tinha cartão? Não. Ou porque ele estava jogando mal? Eu já vi vários jogadores com cartão amarelo, mas quando estão bem, estão seguros, o treinador deixa. Acho que é a soma. Ele não estava bem. Eu creio que é a soma. Ele não estava bem, de fato, estava muito mal posicionado. Inclusive o gol de Marrocos, quando faz 1-0, para mim ele tem uma boa parcela de culpa ali. Depois nós vamos falar sobre isso. Agora, em termos de... Pode falar, professor. Mas, Felipe, eu culpo mais os dois zagueiros que estavam em posições sem cobrir a bola pelo meio. Os dois estavam espaçados, como diz o Paulo. Aqui o Paulo Nunes. Estavam um de um lado, um do outro. Muito abertos, né, muito abertos, enquanto que normalmente se faz o quê? Como zagueiro eu te falo, se tiver do meio para a esquerda, eu pego e alguém sobra. Se tiver do meio para a direita, eu pego alguém. Ninguém sobrou. A bola ficou livre no meio para que ele fizesse o gol. Concordo, professor. Concordo muito, mas eu entendo que pelo menos o Casemiro, que é um volante, número 5, um dos maiores da sua posição, sabe? Um dos maiores volantes que passou pelo Real Madrid, fez grandes temporadas no Manchester United, não é à toa. É o homem de confiança do Ancelotti. O Ancelotti veio, a primeira coisa que fez foi trazê-lo de volta. Por isso que a alteração chama tanta atenção, né? Então no intervalo. No intervalo. Uma soma de situações, porque pelo menos se ele realmente desse um passo para a esquerda e tirasse o passe do meio, não aconteceria. E nós falamos isso em algum outro jogo dos Estados Unidos contra o Paraguai. Nós falamos, olha, o meio pra frente, não tá fazendo pressão no portador da bola, tá abrindo o meio, os caras estão fazendo o que quer. Tá entrando, né? É claro, concordo, professor. Principalmente o Marquinhos, que eu acho que tinha que fechar e cobrir a bola que foi mais pro lado do Gabriel Magalhães. Mas enfim, concordo com o professor, mas assim, temos que melhorar muito. E nós somos uma seleção, eu continuo acreditando. Eu continuo com muita fé que nós podemos trazer esse hexa. Material humano nós temos, mas desse jeito, sem intensidade, assim, tudo bem. Vamos entender que é a ansiedade do primeiro jogo, mas a ansiedade só vem pro Brasil, pra todo mundo, a ansiedade vem pra eles também. É o que eu falo, o Marrocos tinha um jogador de 18 anos no meio campo sem ansiedade nenhuma, que ele dominou, parecia um rapaz de 36 anos. Tem uma situação que eu gostei, porque não é fácil você tirar o Casemiro no intervalo. O tamanho do Casemiro, o que é o Casemiro pra ele. Então assim, me parece que o Ancelotti, a hora que tiver que mudar, ele vai mudar. Tanto que ele mudou até na escalação, né? A gente esperava uma escalação, ele colocou outra, André. Então, assim, se tem uma situação que a gente está vendo, é que ele não está olhando muito o nome de jogador. Agora, essa formatação, eu concordo com o Felipe, para mim foi equivocada. Espero que ele repense essa formação para o próximo jogo. A gente tá falando do Fabinho. O Denilson conversou com o volante da seleção. Vamos ouvi-los. Quem diria, hein, moleque? Fabinho conversando com a gente aqui. Deixa eu te falar uma parada. Antes da gente falar rapidamente do jogo, na reta final, hein, pai? Pintou a brecha. Sim, graças a Deus. Fiquei aí 3 anos, né, sem ser convocado, mas, cara, eu tinha muita esperança de voltar e pelo menos receber uma oportunidade. E às vezes minha convocação, você vê que seu nome não tá assim e sei lá, você segue ali trabalhando e apareceu a oportunidade. Eu falei, é isso que eu pedi, é isso que eu queria, então agora eu tenho que mostrar. Então eu acho que eu convenci, né? Tô aqui hoje, então é importante tá vivendo essa experiência que é representar o nosso país em outra Copa do Mundo e vamos seguir dando nosso máximo dia a dia. Eu tava falando com o Vini Júnior agora, a estreia numa Copa do Mundo, você, por mais experiente que seja, né, pela história que você tem no futebol, um primeiro tempo bem abaixo, acho, do que todo mundo esperava, né? Inclusive vocês, imagino. Sim, nós sabíamos que era uma estreia, que podia passar de tudo, mas a nossa expectativa conosco, com a nossa equipe é sempre alta, sempre comandar o jogo, criar oportunidades, ser o time que manda no jogo, e no primeiro tempo não foi assim, muito também pela qualidade do time do Marrocos, nós respeitamos eles e sabemos da qualidade deles, mas como eu disse, tudo podia acontecer, a melhor coisa era ficar com a cabeça no lugar, trabalhar, fazer o gol de empate mesmo não estando jogando melhor que eles, foi muito importante. E depois no segundo tempo o jogo não só igualou, mas como nós começamos a jogar melhor que eles, criamos oportunidade. Foi um jogo bom, intenso, a gente quer sempre ganhar, mas
acabou o jogo, bola para frente e preparar para o próximo jogo. Pensar num saldo de gols agora na próxima sexta-feira contra o Haiti, antes dessa partida, o meio de comunicação, valorizando muito, obviamente, a dificuldade do grupo, que era o jogo contra Marrocos. Eu acho que a Copa do Mundo inteira, pelo menos nessa primeira rodada de Copa do Mundo, a expectativa era para esse jogo do Brasil contra Marrocos. Os jogadores de Marrocos falando do respeito com a seleção brasileira, a gente analisando os jogos de Marrocos com outras seleções, e a gente falava, o Marrocos vai ser um time reativo contra o Brasil, vai se fechar, explorar contra-ataque. A gente viu um Marrocos diferente no primeiro tempo, né, Fabinho? Sim, mas se você vê os jogadores deles, jogador muito bom, muita qualidade, não é um time tão forte fisicamente, tem muitos jogadores técnicos, então acho que era normal eles tentarem ficar um pouco mais com a bola, tentarem controlar um pouco mais o jogo, o que infelizmente para nós foi o que aconteceu na primeira parte, mas o Marrocos é um time que eles, depois do que aconteceu, são os campeões africanos, eu acho, né? E é um time que creio que chegou em 2 finais seguidas da Copa da África. É um time que tem muita qualidade, muito bom. Sempre está saindo jogadores jovens do Marrocos que estão indo cedo para a Europa, ou que nascem na Europa e representam o Marrocos também. Então é uma equipe muito boa. Nós temos que nos adaptar ao que vier e se virar em campo. Boa sorte. Uma coisinha, número 17, pai. Tá ligado? Cara, tô ligado. Não, tá ligado?